Quando se fala em colocação de prótese mamária, sempre surge a dúvida: incisão pela areola ou incisão pelo sulco inframamário? Nesse vídeo eu vou esclarecer diversas dúvidas sobre o assunto. Olá, eu sou o Dr. André Armed, cirurgião plástico, e hoje vamos desenvolver esse tema que provoca tantas dúvidas entre as pacientes, é de grande interesse geral. Vamos falar sobre as incisões, as possíveis vias de acesso para se incluir a prótese de mama. Nessa imagem eu consigo mostrar para vocês que nós temos a incisão periareolar, que é a incisão pela areola, nós temos a incisão pelo sulco inframamário e temos também uma terceira via de acesso que é pela axila. Porém, nesse vídeo eu não vou falar muito sobre o acesso pela axila porque as pacientes não solicitam muito e, na minha visão pessoal, esse acesso produz uma cicatriz muito aparente. Tudo bem, mas a escolha do acesso é só uma questão estética de onde vai se localizar a cicatriz? Não. As pacientes me perguntam muito se vão conseguir amamentar depois de colocar a prótese de mama. E aqui eu quero deixar claro que a diferença principal entre o acesso pela areola ou pelo sulco inframamário é que no acesso pela areola nós temos uma agressão maior ao tecido mamário. É inevitável a gente agredir um pouco mais a glândula mamária quando coloca a prótese pela areola. Veja bem, não tem como a gente abrir um espaço no meio da glândula mamária sem provocar alguma alteração, alguma lesão dos ductos lactíferos, que são os pequenos canais por onde passa o leite. Ao passo que, se a gente incisa pelo sulco inframamário, que é aquela dobrinha que fica embaixo da mama, nós temos uma técnica muito mais anatômica, onde a gente vai respeitar mais o tecido mamário e não vamos agredir a glândula mamária, como a gente faz na incisão pela areola. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses para explicar um pouquinho também sobre as mastopexias com prótese e as mamoplastias redutoras. Por quê? Porque eu quero explicar que toda cirurgia de mama em que a gente é um pouquinho mais agressivo, que tem maiores incisões, com cicatrizes mais extensas, normalmente podem interferir na capacidade de lactação da mulher. Ou seja, por que eu estou puxando um pouco esse link da mastopexia? Eu quero explicar que também na mastopexia, ou seja, que é a cirurgia que a gente faz um lifting das mamas para tratar a flacidez das mamas, nós também incluímos incisões em volta da areola, para que possa subir a areola. Então são cirurgias que podem levar a um prejuízo na amamentação. Agora, não é sempre que uma mulher submetida a uma mastopexia com prótese, ou mesmo que se submeteu a uma inclusão de prótese pela areola, não é sempre que ela vai ter um prejuízo na amamentação. A medicina não é uma ciência exata. Nós temos que deixar claro que essa mulher pode acabar amamentando sim. Porém, eu percebo que essa mulher que já passou por esse tipo de cirurgia tem uma tendência a amamentar por um curto período ou produzir uma baixa quantidade de leite. Por tudo isso que eu estou falando, eu quero deixar claro a minha preferência pelo acesso no sulco inframamário nas pacientes que eu vou colocar prótese de mama simplesmente. Veja bem, quando nós colocamos a prótese pelo sulco, essa técnica promove muito menos agressão ao tecido mamário, é muito mais anatômica, muito mais fisiológica. A incisão no sulco inframamário vai gerar uma cicatriz bem camuflada, bem disfarçada. Claro que as pacientes que passam por uma cirurgia com acesso pela areola também podem ter uma cicatriz de boa qualidade. Mas para que isso aconteça, a areola tem que ter um diâmetro grande o suficiente para passar a prótese com tranquilidade e ela tem que ter uma boa qualidade de cicatrização. Caso contrário, as chances de haver alguma perda de pigmentação em volta da areola são muito grandes. O que eu quero dizer aqui é que a incisão pela areola está muito mais sujeita à capacidade daquela paciente cicatrizar melhor. Pode demonstrar mais uma alteração cicatricial, como uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz alargada, uma cicatriz mais escura. Então, o que eu quero dizer é, quando a paciente solicita o acesso pela areola, eu deixo claro alguns detalhes que podem levar ela a decidir pelo contrário. Mas se mesmo assim ela insistir,
a gente, às vezes, tem como resolver algumas alterações que acontecem na areola, como a perda de pigmentação. Nesse caso, às vezes eu indico uma micropigmentação para dar um contorno mais definido na areola. De qualquer forma, eu deixo aqui claro a minha preferência pelo sulco inframamário e deixo a paciente decidir muitas vezes. Claro que nessa decisão, o bom senso deve prevalecer. Se a mulher já vem de uma cirurgia anterior, ou seja, já colocou a prótese de mama pelo acesso areolar, eu vou dar preferência a utilizar a mesma cicatriz que ela já tem. Ou também, se ela já colocou a prótese pelo sulco, eu sigo o mesmo raciocínio. Eu prefiro não gerar uma cicatriz nova nessa paciente. Bom, esse é um tema que gera muito interesse por parte das mulheres. Espero poder ter esclarecido as dúvidas a respeito desse tema e até o próximo vídeo.